Cancela a batata frita, o filé chegou. Vamos resumir CPA 10, módulo 3. Nesse módulo, a gente começa a entender a diferença do mercado primário para o mercado secundário. Mercado primário é onde as empresas emitem títulos de valores imobiliários para captar recursos. Então, mercado primário é onde é emitido, onde títulos novos são emitidos para captar recursos. Nesse caso, quando você adquire um título, um valor imobiliário que foi emitido no mercado primário, o dinheiro vai parar lá na empresa que emitiu esse título. Pensa comigo para ficar fácil. Imagina que uma construtora, ela resolveu ali construir uma casa, né? E aí, quando você foi e adquiriu essa casa, opa, vou comprar essa casa, vou comprar. E você mandou esse dinheiro lá para adquirir a casa, o dinheiro foi para onde? Na construtora, mercado primário. Quando uma empresa emite um título, nesse caso, ela construiu uma casa para captar recursos. Isso é mercado primário. O dinheiro vai parar ali na empresa que emitiu. Isso é mercado primário. E o mercado secundário, como é que funciona? O mercado secundário é quando os investidores negociam entre si, é onde existe a liquidez dos ativos. Aí, então, não ficou claro, pensa comigo. Agora, você é dono da casinha, ó. Sou dono dessa casa aqui. E aí você diz, não quero transformar a minha casa em dinheiro, eu quero vender. Como é que você faz? Será que você volta lá na construtora e diz, construtora, me devolver a casa, me manda o meu dinheiro? Não, isso seria um resgate, né? Não é assim. Então, como é que eu transformo a minha casa em dinheiro? Eu vou e oferto para uma outra pessoa, para um outro amiguinho. Quem quer comprar? Quem quer comprar? Quem quer comprar? Vem um outro amiguinho e diz, eu quero, e manda ali dinheiro para mim. Então, olha só, mercado secundário é onde os investidores negociam entre si, ó. Investidor com investidor, nesse exemplo, né? Cliente com cliente, pessoas negociando com pessoas. Detalhe aqui, nem o dinheiro que foi negociado foi parar lá na construtora. No mercado secundário, o dinheiro ele é movimentado entre os participantes, entre as pessoas, entre os investidores. Não vai parar nenhum dinheiro lá na empresa que emitiu. Nesse caso, nesse nosso exemplo, nessa nossa analogia, não foi parar nenhum dinheiro lá na construtora. Então, mercado primário é onde são emitidos os títulos, os valores imobiliários para captar recursos. Mercado secundário é quando os clientes negociam entre si, gerando liquidez para os ativos, né? Ah, então peraí, essa parte de gerar liquidez não ficou claro para mim. O que é gerar liquidez? Gerar liquidez é eu transformar o meu ativo, ou ainda o meu bem, o bem, em dinheiro. Quando eu transformo um ativo em dinheiro ou um bem em dinheiro, eu estou fazendo o quê? Estou gerando liquidez. Então, quando eu digo que eu vou gerar liquidez, é porque é aqui no mercado secundário que eu vou transformar a minha casa, nessa nossa analogia, em dinheiro. Ah, agora ficou fácil demais. Eu não falei? Cancela a batata frita. Chegou o filé. Vamos falar então de PIB também, né? Interessante você entender e memorizar a fórmula do PIB e saber o que é o PIB. O PIB é o principal indicador da nossa economia, visto que todos os demais acabam derivando do PIB ou ainda estão ligados ao PIB. O PIB vai medir a produção de riqueza dentro do nosso país, independente de ser feita essa produção de riqueza por uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira. Se é produzido dentro do nosso país, ele vai entrar no PIB, tá bom? O que se considera no cálculo do PIB? Somente bens e serviços finais, e essa palavrinha é muito importante, bens e serviços finais. E a fórmula do PIB é essa daqui, tá? C mais I mais G mais NX. Ai, meu pai, preciso memorizar? Precisa. E aí tem vários macetes para você memorizar. Por exemplo, cara inteligente gosta do NX0. Ou ainda, cerveja Itaipava gelada é nóis. Ou então você diz aí, eu nem gosto do NX0 e nem gosto de cerveja, muito menos Itaipava. Tá bom, então pensa assim, ó, cigarro, não. Cigarro, não. Independente de qual macete você utilizar, você precisa memorizar a fórmula do PIB. Ah, voltando aqui, mais um detalhe importante. Nota que é sempre mais, ó, C mais I mais G mais NX. Sendo que esse NX nada mais é do que as exportações líquidas. Exportações líquidas. Então, você pode ver também como EL. No lugar de NX, é L. Pode aparecer outras letras também. MX, NM, aparecem outras letras. Não tem importância, desde que você entenda o que é isso. Ah, um detalhe. Aí, o que é exportação líquida? Exportação líquida nada mais é do que as exportações. O quanto o país exporta, menos importações. Menos o que o país importa. Então, você também pode ver de outra forma. C mais I mais G mais exportação menos importação. Dá no mesmo, tá? C mais I mais G mais EL, exportação líquida. Pode aparecer de diversas formas, sempre desse jeito que eu estou trazendo. Mas o que é cada uma dessas letras? O C é o consumo das famílias, ou ainda o consumo privado. O I são os investimentos. O
O G é o gasto do governo e L as exportações líquidas, né? NX, exportações líquidas, que são as exportações menos importações. Ok, vamos seguir, vamos falar o que mais, vamos ver o que mais temos aqui no nosso resumo. A gente fala de inflação. E o que é inflação? É a alta generalizada dos preços. Os preços estão crescendo, estão subindo, estão subindo, estão subindo. Inflação é isso, alta generalizada dos preços. E aí a gente precisa memorizar e entender como funcionam alguns índices de inflação. Vamos falar de dois deles. IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. Quando eu digo que é o índice oficial do país, é porque o IPCA é que vai ser utilizado pelo governo para medir, né, para verificar as métricas de inflação. Então, o IPCA é calculado e divulgado pelo IBGE e ele está mais ligado ao consumo e ao varejo. Falou de índice de inflação ligado ao consumo e varejo, lembra IPCA. Ele é calculado nas principais regiões metropolitanas do país, onde tem mais concentração de gente, tá bom? O Conselho Monetário Nacional, perdão, o CMN, define a meta de inflação e o Bacen trabalha para atingir a meta de inflação. Então aqui tem um detalhe interessante. Ó. O CMN, o Conselho Monetário Nacional, vai dizer o seguinte: esse ano a inflação não pode passar, por exemplo, de 4%. Tá bom. Isso aqui ele estabeleceu a meta da inflação. Os preços, se subirem, não pode subir mais do que 4%. Bacen empurra isso para baixo. Tá bom. Mas esse 4% é medido pelo quê? Pelo IPCA, IPCA, ó, porque ele é o índice oficial de inflação do país. Então, o CMN vai olhar para o IPCA para saber se a meta da inflação está sendo atingida ou não. E o Bacen vai trabalhar para controlar essa inflação, né, para empurrar ela para baixo. Ok. Mas o IPCA não é o único índice de inflação que existe. Na verdade, existem vários outros. É que a gente dá ênfase em dois, que são os que a prova pede. IPCA e agora IGPM. O IGPM é um índice de mercado, enquanto que o IPCA é o do governo, né? O IGPM é um índice de mercado. Ele é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. E aqui tem uma dica bem legal. Ó. IPCA é calculado e divulgado pelo IBGE. 4 letras para cada. Ó. IPCA e IBGE. Já o IGP é calculado e divulgado pela FGV. IGP-FGV. IGP-FGV. Então pronto, não tem erro aqui, tá bom? Que mais? O IGPM, ele é mais voltado para o atacado, para o câmbio ou para o aluguel. Então, se você vê, por exemplo, uma questão que diz, o índice de inflação que vai ser mais afetado pelo preço do atacado IGPM. O índice de inflação que é mais afetado pelo preço do câmbio, câmbio IGPM. Aí você já consegue fazer essas associações, tá bom? O IGPM, ele é um índice que se divide em subíndices, né? Que são IPA, que representa 60% do IGPM, IPC, 30% do IGPM e INCC, 10% do IGPM. Lembra, em ordem alfabética, considerando as últimas letras, ó. A, C, CC. IPA, IPC e INCC. E os pesos, 60, 30, 10. Lembra desse macete aqui? Na hora da prova, 60 na cadeira, se vira nos 30 e tira 10. É isso, 60 na cadeira, se vira nos 30 e tira 10. Esses são os índices que a sua prova pede. Mas um detalhe aqui, ó. Aqui eu disse que o CMN define a meta da inflação e o Bacen vai trabalhar para atingir essa meta. O Bacen olhou para a inflação e disse, inflação aqui não, eu sou rival da inflação. Inclusive, o Bacen vai ter um apoio ali para controlar, para atingir a meta da inflação, para fazer essa inflação e ser empurrada para baixo. O Bacen gritou, Copom! Copom vem me ajudar. O Copom ali criou guerra com a inflação. Por quê? O Bacen atua para empurrar essa inflação ali para dentro da meta que foi estabelecida. E um braço forte do Bacen nisso é o Copom. O Copom, o Comitê de Política Monetária, o Comitê de Política Monetária. O que ele faz? Ele define a meta da taxa de juros, que se chama Selic Meta. Então não confunde. O CMN define a meta da inflação. O Copom, a meta da taxa de juros. Com qual a finalidade? Combater a inflação. O Copom mexe na taxa de juros para poder combater a inflação. O Copom ele faz 8 reuniões ordinárias no ano, né? Ele se reúne a cada 45 dias aproximadamente. Mas para quê? Principal função nesse caso, né? Para poder combater ali a inflação mexendo na taxa de juros. Aí isso não faz sentido, é assim, ó, é como se fosse uma gangorra. Juros e inflação, eles são brigadinhos, eles cortaram a amizade. Corta a amizade, não quero mais falar com você, cortou a amizade. Então, quando um vai para um lado, o outro vai para outro. Que é o seguinte, se o Copom aumenta a taxa de juros, e os juros no nosso país tem nome, né, Selic Meta, então, se o Copom aumenta os juros, subiu os juros, o que tende a acontecer com a inflação tende a cair. Então, Copom aumentou os juros, inflação tende a cair. Eles são brigadinhos, como eu disse. O Copom, ele mexe nos juros para poder impactar na inflação, para fazer os preços diminuírem, tá? Juros sobe, inflação cai. É como uma gangorra aqui. E o contrário, se o Copom resolve baixar os juros, vou começar a baixar os juros agora. Baixa os juros, inflação sobe. Então, baixou os juros, aumenta a inflação. Por isso, temos ali essa gangorra, né? Memoriza isso, ó. Subiu os juros, caiu a inflação.
Caiu os juros, subiu a inflação. Isso aqui é uma gangorra, porque eles são brigadinho, corta na amizade, corta, não quero mais falar com você. Ok, a gente fala também ali de política cambial, e a gente lembra das políticas cambiais, né? A política cambial fixa, as bandas cambiais, a política cambial flutuante, a flutuante com intervenção, ou ainda a flutuante suja, que inclusive é a política cambial utilizada pelo país. Temos a Petax, e lembra, Petax, ela é a referência para a taxa de câmbio. Petax é a nossa taxa de câmbio. E ela vem ali de 4 consultas diárias que o Bacen faz aos dealers. Dealers são aqueles que operam com câmbio, tá bom? Ok. E aqui também a gente aprende um macetinho muito legal, que é o VIN e o DEX, que é justamente para você visualizar. Quando entra moeda estrangeira, o que acontece? Quando sai moeda estrangeira, o que acontece? Valoriza, desvaloriza, o que acontece? Lembra? VIN e o DEX. O VIN, se valorizou uma moeda local, é bom para importação. Valorizou, é bom para quem importa. Por quê? Porque aumenta a importação. Por isso é bom para quem importa. E aí, se desvalorizou uma moeda local em referência, né, em comparação com a moeda estrangeira, o que acontece? É bom para exportação, porque a exportação aumenta. Então lembra, VIN e DEX. Valorizou uma moeda local em comparação com uma moeda estrangeira. A gente está falando ali de política cambial, né? De comparação de moedas, é bom para quem importa. E a desvalorização da moeda local é bom para quem exporta. Lembra dessa dica que é show de bola. Mas um detalhe, quais são as taxas de juros que existem? Não é só a Selic, não. Selic meta e pronto, não é só isso, não. Não, Selic meta é a referência para os juros. É o alvo para os juros. Selic meta é o alvo, é a referência. Mas existem diversas outras taxas de juros. Inclusive, tem duas que nascem de uma situação extremamente parecida, que é assim, ó, a média das operações interbancárias vai formar duas taxas, aí então não faz sentido. Operação interbancária é banco com banco, então Itaú com Bradesco, Bradesco com Santander, Santander com Itaú. Quando os bancos negociam entre si, quando eles fazem operação, quando eles fazem empréstimo um para o outro, eles podem fazer o empréstimo utilizando uma determinada taxa. Taxa de tantos por cento ao dia, ou de X, de Y por cento ao dia. Eles vão utilizar uma taxa. Mas diz para mim, eles vão emprestar sem garantia? Não, né? Vai ter uma garantia nessas operações entre bancos no mercado interbancário. O mercado interbancário é esse, entre bancos, tá bom? Então, quando os bancos negociam um com o outro e quando eles utilizam como garantia títulos públicos federais, a média dessas taxas forma a Selic Over. Já quando o banco negocia um com o outro, utilizando como garantia títulos privados, a média dessas taxas que são negociadas entre os bancos forma a taxa DI, pós-fixado, Depósito Interfinanceiro, ou ainda o CDI, né? CDI é o apelido do DI, a gente gosta de chamar CDI, o nome da taxa de verdade é DI. Mas então é o seguinte, ó, quando os bancos negociam entre si, essa negociação diária entre bancos vai formar uma taxa. Se a garantia ou ainda o lastro for título público federal, a média das operações forma Selic Over. Quando a garantia é um título privado, como um CDB, por exemplo, a média das operações forma o CDI. Pronto, fácil, simples assim, tá bom? Que mais? Não são as únicas taxas que existem. Tem mais, tem a TBF, por exemplo, que é a média das LTNs no mercado secundário interbancário. LTN é um título público federal, né? A letra do Tesouro Nacional. A média dessas negociações forma a TBF. Aí a gente pega a TBF, taxa básica financeira, que é a média das LTNs, e divide e aplica um redutor. Esse redutor é o governo que define. O que vai nascer daí? Vai nascer a TR. TR é a taxa referencial. Aí você lembra, tem um redutor. É a TBF aplicado um redutor. Então a TR é a taxa que vai ser aplicado um redutor. TR, taxa referencial, é a TBF. É essa daqui, aplicado um redutor, que é definido no canetaço pelo governo. A gente fala também de outra taxa de juros, né? TLP, taxa de longo prazo, que é um juros fixo mais a variação do IPCA, variação desse índice de inflação IPCA, e é utilizado pelo BNDES. Ok, vamos seguir. Vamos falar de taxa nominal e taxa real. Taxa nominal é aquela taxa que é divulgada, taxa aparente, sem descontar a inflação. Por exemplo, quando você coloca o teu dinheiro em investimento, você olha e diz, o meu investimento rendeu 12% no ano. Ok. Essa taxa que você está dizendo, o meu investimento rendeu 12, 13, 14, 15, 16, essa taxa, essa que foi apresentada para você é a taxa nominal, é a taxa aparente, é a taxa divulgada. Tá bom. Mas quando você desconta a inflação, o que sai da inflação, o que nasce daí é a taxa real. Taxa real é a taxa nominal descontada a inflação. Então, taxa nominal descontada a inflação vai sair a taxa real. Inclusive, essa aqui é a fórmula da taxa real. Não é complicado não, aí que fórmula é, não é complicado não, é só taxa real é igual 1 mais a nominal sobre 1 mais a inflação menos 1 vezes 100. Essa aqui é a fórmula que a gente está vendo justamente aqui, tá bom?
taxa nominal, 1 mais a taxa nominal sobre 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. Tá bom. E o que é um ganho real, hein? Um ganho real é quando eu tenho um ganho acima da inflação. Quando eu pego a minha taxa nominal, aqui 12%, ó, 12% naquele exemplo, né? Aí eu desconto a inflação. Vamos imaginar que a inflação foi aí de 4%. Bem, esse resultado foi um ganho positivo? Foi um resultado positivo? Sim, vai dar ali inferior a 8%. Ó, inferior a 8%. Nesse caso, eu tive um ganho real. Eu ganhei acima da inflação. Ganho real é ganhar acima da inflação. Beleza? Que mais aí? Temos ali a capitalização simples e capitalização composta. Como é que funciona? A capitalização simples, a gente fala dela e lembra dos juros simples. Ah, outra coisa, na capitalização simples, qual é o tipo de taxa que é utilizado? Taxa proporcional. Então lembra, capitalização simples, taxa proporcional. Capitalização simples, juros simples, que é quando os juros é calculado apenas sobre o principal, sobre o valor inicial. Já na capitalização composta é o que nós chamamos de juros sobre juros, é o juros composto, tá? E aqui a gente utiliza medidas de taxa equivalente. Então lembra, capitalização composta, taxa equivalente, juros composto, taxa equivalente. Aqui os juros do período, ele sempre vai ser incorporado ao capital inicial. Então, tirei os juros de um determinado montante, pego esses juros e acrescento no capital inicial. Quando eu for calcular de novo, aquele capital lá está incorporado os juros. Então é sempre assim, tá? Juros do período sempre se acrescenta no capital inicial. E assim vai. Então, juros sobre juros, tá bom? O juros do período anterior é incorporado ao capital inicial sempre. Ok, a gente fala também do Ibovespa. O Ibovespa é o nosso principal indicador, né? O Ibovespa é um índice, né? E como todo índice é uma média. E ele representa 80% do volume negociado na nossa Bolsa de Valores durante o dia. Então, se hoje for negociado R$ 1 bilhão na nossa Bolsa, 80% disso, ou seja, 800 milhões, está ali nos ativos que compõem o Ibovespa, nos papéis que compõem o Ibovespa. Os papéis que compõem o Ibovespa são as ações mais líquidas da nossa Bolsa. Então, quando a gente fala do Ibovespa, lembra disso. Para concluir, vamos falar de tipos de rentabilidade. Começando pela rentabilidade nominal e real, que é igual a gente viu aqui. Rentabilidade nominal é aquela divulgada. E a real é quando a gente desconta a inflação do período e vê a rentabilidade real. A gente fala também de rentabilidade bruta e líquida. A rentabilidade bruta é aquela rentabilidade direta, que foi expressa sem fazer nenhum tipo de desconto, e líquida é quando desconta o imposto. Então, não confunda. Na rentabilidade nominal e real, o que desconta é a inflação. Inflação. Na rentabilidade bruta e líquida, o que desconta são os impostos, tá? Imposto. Depois que desconta o imposto, eu vou ter a rentabilidade líquida. Ok. A gente fala também de uma rentabilidade absoluta e relativa. Absoluta é dada de forma direta. Relativa é em comparação a algo. Uma rentabilidade absoluta, 15% no ano, isso é absoluto, é direto. Uma rentabilidade relativa, 120% do CDI, 150% do CDI. Vê que tem uma comparação aqui, é tantos por cento de algo. Isso aí é uma rentabilidade relativa, comparativa. Rentabilidade observada e esperada. Observada é aquela que já passou, já vi acontecer. Esperada é aquela que eu espero, que eu aguardo. E aqui um detalhe importante, tá? Um tipo de rentabilidade, ele não vai ser algo fixo. Por exemplo, uma rentabilidade absoluta é só absoluta e pronto. Não. A rentabilidade absoluta. Meu investimento rendeu 15% no ano. Não parece também uma rentabilidade nominal? Ó, meu rendimento rendeu 15% no ano. Não parece? Não parece também uma rentabilidade bruta? O meu investimento rendeu 15%. Então, um tipo de rentabilidade ele pode ser classificado de mais de uma forma, tá bom? Só para ficar isso claro. Então, pronto, concluímos assim a revisão, o resumo, o mapa mental do CPA10 de módulo 3. Inclusive, deixa eu pedir mais uma vez, segue nossas redes sociais. YouTube da Gama de Ensino, Instagram tanto da Gama de Ensino quanto o meu, Ayrton Gama JR, LinkedIn e TikTok. Te vejo na próxima. Um abraço!